Nosso objetivo é fazer com que a gente possa entender o porquê estamos aqui, neste planeta que a gente tem muito sofrimento. Por que isso? Eu sempre me questionei, por que eu estou num planeta prisão? Que eu me sinto aqui inconformado com a Terra, sempre me senti assim. Estamos em uma adversidade, de um abuso de poder, de um egoísmo, de uma maldade extrema, né? Nós vemos a manipulação, o engodo, a mentira, a falsidade, sempre criando ilusões para alguém tirar proveito. Não existe equilíbrio, respeito ou solidariedade. Aqui parece mais um manicômio, um hospício ou um asilo de doentes mentais. Então, propaga-se as guerras, as disputas, existe carência de todos os tipos nesse sentido, e isso sempre me trouxe um transtorno muito grande, né? Por que a gente está nessa situação? Eu não consigo entender por que a gente está num planeta assim com tanto sofrimento. Então, a maior parte das pessoas que você fala está totalmente inconsciente do seu destino, não sabe por que está aqui, o que faz aqui, quem é, e muito menos para onde vai. Então, isso me cria muita inconformação. Por que eu não estou num planeta mais evoluído? O que eu fiz, né, de tão grave para estar num planeta assim, de tão baixo astral? Agora, a gente tem base, né, que eu chamo de pré-requisitos, que a gente sabe que a gente é Deus, né, que nem Jesus falou isso, né, no João 10:34, vós sois deuses. Então, portanto, nós somos uma centelha divina. Então, um pedaço de Deus mora em nós. Nós não tivemos nem começo e nem fim. Nós estamos, o que o Jesus chamou de reino de Deus, que eu chamo de absoluto, e a nossa centelha divina participa desse reino de Deus. É como se fosse uma gota num oceano. Uma gota de água é um fractal do oceano, como nós somos um fractal de Deus, do absoluto. E mergulhamos nas restrições da matéria, que o Jesus chamou de reino dos homens, para poder aprender todas as leis, aprender a se desenvolver, despertar os potenciais latentes e transformá-los em poderes ativos. E depois vamos descobrir que existe uma lei, muitas leis, né, tomando conta de tudo isso. A lei que nós falamos da ação e reação, que gera todo o efeito, tem uma causa, né? E também, por exemplo, a lei da reencarnação, que somos alunos numa escola divina. Então, vem aí a pergunta, por que estamos aqui, numa prisão, se somos um ser divino, que poderíamos estar localizado num lugar maravilhoso, bonito, né, esplendoroso, como a gente vê a vida em outros planetas, muito mais adiantados. Vem aquela pergunta, né? Estamos num hospício, né? Por que estamos aqui? Então me veio um outro conflito. Observando o comportamento de todo mundo e observando o meu comportamento, será que eu estou muito atrasado? Será que eu sou muito ignorante? Será que eu sou muito inferior? Então, eu fiquei pensando, poxa, tudo bem, eu posso ter roubado, enganado o próximo, até abusado e matado outras pessoas, mas por que eu vim cair num hospício do espaço, numa penitenciária? O que de tão grave eu fiz para merecer isso? Então, com o tempo, né, e essas indignações que a gente vai fazendo dentro da gente, as respostas vão vindo, né? Então, de uns anos para cá, inconformado com isso, eu estudei e vi que existiram no espaço muitas guerras, muitas revoltas, revoluções, e, por sinal, muito graves. Então, deveriam existir causas muito mais profundas do que isso. Vi que aqui na Terra, uma coisa muito importante que eu também descobri, existe uma mistura de muitas raças, de entidades espirituais, de etnias, que foram colocadas aqui juntas para algum propósito, por alguma razão. Por que foram colocadas todas as almas discrepantes, das mais ignorantes às mais sábias, das mais ruins às mais nobres, no mesmo ambiente? Tem que ter uma razão. Então, vendo que Robson Pinheiro
Ele fala num dos livros que Jesus, quando veio aqui na Terra, ele veio falar para 50 raças, 50 etnias, não só para nós encarnados aqui, mas além de nós encarnados, que somos várias raças, os desencarnados também, que são outras raças. E atualmente eu fui vendo que existem cerca de 70 raças diferentes aportadas aqui na Terra. Então, nós temos reptilianos, insetoides, greys, uma série de pessoas diferentes. Apenas estamos no mesmo corpo humano. Tá? Vi também que a nossa Terra é um espetacular laboratório de experimentos de evolução. Antigamente eu estava revoltado com a Terra, eu achava que era uma prisão. Não, não é. É um laboratório onde centenas de milhares de entidades de outros planetas, são mais de 370 mil naves em volta da Terra, com milhares de tripulantes em cada uma delas, voltadas a observar esta transição planetária que nós estamos passando. Então eu falei, puxa vida, se tem seres evoluídos observando a Terra, poxa, então tem uma coisa muito importante aqui que a gente não está percebendo. Vi também que nessas naves, existiam naves, que nem o Comando Ashtar, que são tipo uma polícia do espaço e põe ordem no galinheiro, mas também estão fazendo a organização de tudo isso. Depois tinham naves que estavam só observando, porque o planeta delas iriam passar por situações semelhantes a essa transição planetária. Então, eles estavam observando que isso iria acontecer. Vi também que tinham naves de seres que são oportunistas, estão esperando uma oportunidade para abduzir as pessoas, e também outras naves que são hospitais, e assim por diante. Então, tem muita gente em volta de nós, observando tudo o que a gente está fazendo aqui. Então, a vida aqui na Terra, para mim, passou a ser muito mais ampla do que eu estava imaginando. Aí, me veio o seguinte, eu tinha que fazer algo para entender todo este processo. Eu tinha que fazer uma reforma íntima para poder estar adequado a esses seres que estão governando, orientando aqui a Terra. E essa reforma íntima tinha que ser muito profunda, não superficial, né? Ah, vamos mudar isso. Não, tinha que introjetar isso. Ou seja, o meu ego, a minha personalidade, tinha que ser desmontada para eu poder entender e penetrar mais fundo no meu eu maior, na centelha divina que vive em mim. Os motivos de tudo isso, você fala, nossa, tem uma razão muito mais profunda que eu não estou apenas enxergando, não é isso? Aí, então, me dei com a Guerra de Órion. Eu falei, poxa vida, o que é isso? O que aconteceu? Então, eu vi que essa guerra ocorreu há 5,5 bilhões de anos atrás, e uma guerra de proporções imensuráveis. Ela começou no braço de Órion, nós estamos na Via Láctea, no braço de Órion, e durou por 3,5 milhões de anos. Exterminou quadrilhões de espíritos, vários sistemas solares, e envolveu milhares de planetas. Essa guerra começou na constelação de Andrômeda, que é uma galáxia aqui perto, o dobro da nossa, mas aqui perto. E de lá, ela veio passando para o nosso sistema planetário e desmontou uma série de planetas. Fiquei realmente muito aturdido, e o pior... A humanidade daqui, vocês estão aqui, encarnados, por causa de guerras galácticas e intergalácticas. Vocês foram relocados aqui por causa dessas guerras. Retiramos o contato de vocês com seres de outros mundos, por causa das guerras que vocês participaram. A grande maioria que está encarnada aqui, entre reptilianos reencarnados em corpos humanos, reptilianos do mal ou das trevas, mas também existem aqui reptilianos da luz, draconianos, mas também existem encarnados aqui Anunnakis. Também existem reencarnados aqui seres de outras raças. Quando a Terra ainda dormia no silêncio do tempo, uma guerra se acendeu entre as estrelas e que quase exterminou as civilizações humanoides espalhadas pela galáxia.
os mais agressivos, de grande poder, dominaram parte do sistema. Eram os reptilianos, os Tsiakar do Império Draco, motivados por conquista e dominação. Sua sociedade era hierárquica, tecnológica e fria. Para tomar o controle do portal, eles se aliaram aos Nebu, formado por coletivos das raças Greys da região de Orion, seres altamente tecnológicos, mas espiritualmente estagnados, voltados ao controle e à manipulação. Rebeliões, traições internas. A guerra se espalhou por planetas e luas, mundos destruídos, sistemas apagados. E foi justamente a destruição de um planeta pacífico que iniciou um movimento de resistência, que fez frente ao imenso poderio das forças Nebu Tsiakar. Era a Liga Negra, formada por sobreviventes desse mundo destruído e aliados, um grupo rebelde de seres humanoides de origens variadas que corajosamente enfrentou o inimigo usando táticas de guerrilha. A Liga Negra representou a insurreição da humanidade cósmica oprimida, algo que ecoa no nosso inconsciente até hoje. Será que tantas sagas de ficção científica são, na verdade, ecos de uma memória inconsciente da humanidade? A Guerra de Orion não foi apenas física, foi espiritual. Essa guerra épica quase levou a humanidade interestelar à beira da extinção e terminou sem um vencedor claro, simplesmente por esgotamento mútuo em meio à absurda escala de devastação produzida. Quando houve a Gran Guerra de Orion, na Gran Guerra de Orion se matou como 25 mil trillones de armas. Es un absurdo, fue un genocidio que tienes noción. Que es como tú lo dices, la segunda muerte cósmica. Sí, hay casi 20 estrellas grandes, gigantes, mucho más, mínimo 30 o 40 veces más que nuestro Sol. Explotaron 200 planetas. Entonces, con vida, me imagino. Con vida, nuestra galaxia sufría el riesgo del sistema de Orion empezar a entrar en colapso, y colapsando Orion colapsaba el resto. Y colapsando nuestra galaxia colapsaría Andrómeda y la frecuencia mucho más seria. Ahí que sucedió, la confederación, la equipo que yo trabajo, intervino, no acabó la guerra. Y entonces se separaron los sectores. Ahí surge la zona neutra. La zona neutra fue en verdad una muralla, como la muralla de Berlín. Solo Toranque tenía sobrando más de 3,4 trillones de soldados genéticamente clonados para ser soldados de guerra. Igual a Star Wars de los clones. La guerra de los clones. Ajá. La misma cosa, eso es real. Tendríamos que tener un aspecto muy fuerte para cambiarlos. Entonces ese aspecto fuerte puede venir a ocurrir después del 2026, 2035 más o menos, si nosotros escapamos de una tercera guerra mundial y de los conflitos militares. Além disso, tivemos a espécie humana também envolvida no conflito ao longo das suas 49 falanges ou castas ou etnias que Onara salvou de Avior. Tivemos várias espécies anfíbias, aquáticas, entre elas de Antares. Tivemos várias espécies que descendem de seres arbóreos, uma evolução genética de 4D e 5D que descendem de árvores. Não são humanos, mas têm uma aparência semelhante à nossa, porém, essa estrutura toda vem das árvores, são chamados arbóreos. Também estivemos presentes nesse grande conflito os cetáceos, originais, primordiais. Bom,
São mais de 35 espécies e raças diretas e 108 federações do ponto de um lado e mais 145 federações do outro lado. Ou seja, são 253 federações tecnologicamente ativas, belicamente capacitadas, que foram envolvidas na grande guerra de Orion, que durou, talvez, na nossa nomenclatura, mais de 3 milhões de anos. Algo assim, ou talvez até mais. Então, quem estava por trás da guerra? Fanáticos religiosos, no sentido da pregação e da imposição das leis, dos costumes e até das diretrizes de cada fio paradisíaco. Então, tristemente, eu comecei a entender e me aprofundar nesse assunto, a buscar entender os motivos, as causas e os patrocinadores dessas guerras, dessas rebeliões. Então eu voltei à formação do nosso universo, há 13,7 bilhões de anos atrás. Saber como tudo começou. A gente sabe que um hausto de Deus fez, num ponto do absoluto, começar a gerar toda essa energia. O Caminho dos Essênios, de Animal Rose, ele fala o seguinte: o poder criativo, focado, condensou a energia que existia latente, contraindo-se, criando um tipo de buraco negro, e com isso iniciou-se o processo evolutivo, ou seja, o retorno ao reino dos céus, ao qual nós pertencemos, expandindo-se naquilo que foi chamado do Big Bang. Quando ele fala o retorno, é porque é o seguinte: quando a nossa centelha divina saiu do reino de Deus, ela não teve, o chamado pelos católicos da queda dos anjos, ela não teve que se pulverizar nos átomos, e disso ela teve que se condensando de novo, se juntando, se agregando, para poder ter a centelha divina de novo. A queda dos anjos foi uma fase, 2 bilhões 160 milhões de anos. E a subida angélica é essa outra fase. O Kalpa representa a jornada do espírito, descendo por incontáveis formas antes de ascender de volta aos reinos divinos. Então, quando eu comecei a estudar isso, eu fui ver que as primeiras raças criadas de seres humanos, né, foram os insetoides, há 12 bilhões de anos atrás. Era tipo uma formiga, um inseto de 3 metros de altura, muito grande. Por quê? Os insetos eram muito mais fortes do que a gente, eles têm uma couraça, uma resistência muito maior. E eram também ovíparos. Então, sendo ovíparos, você consegue povoar o universo muito mais rapidamente. Aí depois, a próxima raça que eu vi que surgiu foram a dos reptilianos, há cerca de 10 bilhões de anos atrás, que também são ovíparos. Quer dizer, a população cresceu muito do universo pela proliferação dessas duas raças. Aliás, tiveram muitas outras raças, mas essas foram a predominante. A nossa raça a adâmica, ela veio trazida de outro universo pelos felinos, né? E a nossa raça já é bem diferente daquelas. Nós não somos ovíparos, nós somos vivíparos, ou seja, mamíferos, né? Então temos um diferencial muito grande, principalmente num outro aspecto, que é aquelas raças ovíparas, elas eram muito intelectualizadas. E a mamífera, né, já cuida do filho, é diferente, né? Ela tem uma atenção maior, um amor, um cuidado, um carinho, e então começamos a desenvolver muito a sensibilidade, onde tanto os reptilianos, como insetoides, como um monte de outras raças, desenvolveram muito a intelectualidade, a inteligência, a capacidade mental. O que motivou essa guerra de Orion? A princípio, eu comecei a ver que era a disputa, a competição, a ganância, o poder, o domínio, o sentimento de superioridade, de mando, a arrogância. Esses eram os fatores primordiais que eu consegui identificar. Mas aí também eu vi e falei, puxa vida, será que só por isso, né? Aí eu vi que tinha um outro fator mais importante que isso. Eu vi que é o seguinte: os reptilianos, que foram os patrocinadores dessa guerra, que queriam domínio, queriam mandar em tudo, eles tinham no DNA deles 12 hélices. Sabe o DNA nosso? Tem 12 hélices. E quando chegou a nossa raça adâmica, ela chegou com 13 hélices, uma 13ª hélice. Aí eles ficaram com raiva, né? Como é que uma raça que chegou depois de nós pode ser superior à nossa?
porque essa 13ª raça tinha uma facilidade maior de ter intercâmbio com os outros seres divinos, né? Então eles ficaram com tipo um ciúmes, né? Então começaram a fazer batalha. E essas batalhas começaram lá em Andrômeda, né? E estava devastando todo mundo, estava acabando com todos os adâmicos. Poxa, será que só por causa disso? Aí eu comecei a pensar no orgulho e no egoísmo. E vi também, como vocês já devem ter assistido outras reuniões que nós já tivemos, que o egoísmo e o orgulho foram virtudes para nós quando estávamos no reino animal, e o egoísmo e o orgulho faziam com que a nossa alma grupal, né, que ela estava dispersa em, sei lá, vamos por exemplo, um cardume de peixes, fosse se aglutinando, diminuindo a quantidade pelo egoísmo. O egocentrismo atraiu a quantidade de pedaços, né, de partes de fractal, para poder ir se aglomerando e formar um ser de maior capacidade. Por exemplo, um golfinho, um tubarão, né? Então, o egoísmo ajuda a juntar. O orgulho a não se misturar, porque não poderiam misturar um peixe com um tubarão. Não tem jeito, cada um está no seu estágio evolutivo. E até a gente chegar no reino hominal, que no reino hominal a gente é uma raça única. Agora, se a gente continuar alimentando o egoísmo e o orgulho, a gente atrasa a nosso reino hominal. Por quê? A gente encrua, a gente retrocede, a gente para de progredir. O egoísmo e o orgulho foram virtudes enquanto nós éramos animais. Passou a ser um defeito moral quando nós passamos para a raça hominal. Então veio-me outra dúvida. Será que todo o universo é assim? É perverso, é ruim? Prevalece a ruindade, a maldade? Não, eu digo que não. Que a maioria do universo, ou quase a sua totalidade, não eram rebeldes, não eram revoltados contra Deus, contra nada. Mas sim, só nós, ou apenas nós e alguns outros planetas, éramos revoltados. Não aceitávamos a evolução, não queríamos renunciar ao egoísmo e ao orgulho, e assim por diante. Então, isso nos mantinha-nos presos à inferioridade, ao atraso. Aí os adâmicos, instruídos por seres superiores, a raça adâmica, passaram a criar clones humanos para poderem peitar os reptilianos. E as batalhas passaram a ficar cada vez mais equilibradas. Aí o que aconteceu? Os reptilianos passaram a soltar bombas de plasma, bombas piores do que a atômica. E isso instigou a que os adâmicos também pudessem, para peitar eles, soltarem bombas do mesmo nível. Então a guerra estava sendo uma devastação total. Então o que acontece? O arcanjo Miguel interferiu e criou no espaço zonas de trégua, zonas de respeito, ok? Então foram criadas as Pleiades, tá? E a gente pode ver, o nosso sistema solar está aqui, ó. Tá? Ele dá a volta aqui nas Pleiades, tá certo? Tá? E a gente leva 25.920 anos. Aqui são 8 planetas aqui nas Pleiades, e este lado aqui, quando o sistema solar está passando por aqui, ou por aqui, está nas zonas ruins, baixas, nas zonas obscuras que está aqui. E quando está aqui, ou aqui, está na área evoluída, boa. 12 mil anos atrás, nós estávamos aqui, onde era a Atlântida, e estava com um nível evolutivo Atlântida, como nós vamos ter no ano 2100, 2200. Quando saímos aqui, olha, houve um afundamento da Atlântida e entramos nessa era de trevas, era obscura. Então, ficou tudo tenebroso. Então, por 10 mil anos, ficamos vivendo nas sombras. Aí, quando o sistema solar entrou aqui em 2012, começamos a entrar na era de luz. Por isso que nesse período, até o ano 4000 e os quebrados aí, nós vamos estar vivendo na era de luz. Então, a transição planetária é exatamente este pedaço, onde estamos passando da era de escura para a era de luz. Entenderam isso? A importância de nós estamos vivendo agora essa transição planetária? Aí ocorreu o seguinte, nessa guerra, há 5,5 bilhões de anos atrás, o nosso sistema solar também sofreu, e sofreu bastante. Ele não era assim, que nem nós conhecemos hoje, o Sol mais 9 planetas. Ele era
formado por 3 sistemas solares com 42 planetas. Hercólobos, Slot, uma anã marrom, e Satik, que era o nosso sistema solar. E a Terra e Vênus não pertenciam ao nosso sistema solar. Então, na Guerra de Órion, com as explosões, com tudo isso, Slot foi remanejado para bem longe do sistema solar aqui, né, do Satik, e levou seus 9 planetas. Satik, o nosso sistema solar, recebeu a Terra e Vênus e ficou com 12 planetas. Hercólobos, que era muito grande, tinha muitos planetas, ele ficou, em vez de ficar alinhado no sistema solar, está vendo na imagem que tá aqui, ele ficou inclinado 30 graus em direção ao sistema solar. E Nibiru, que é o planeta mais exterior de Hercólobos, ele passa a cada 3.600 anos dentro aqui do nosso sistema solar. Então, agora, está previsto a passar aqui no nosso sistema solar. Então, o nosso sistema solar atual é diferente do que era 5 milhões de anos atrás. Estamos numa época agora que Nibiru vai passar por aqui, olha. Tá? Provavelmente, neste período de transição, porque Nibiru vai ser o astro tipo que vai levar uma série de pessoas daqui da Terra, que nós somos cerca de 30 bilhões de matriculados na escola Terra, e 2/3, como diz lá no Apocalipse, João e outros profetas, 2/3, quer dizer, cerca de 20 bilhões, serão deportados aqui para outros planetas. E o Nibiru vai ser um trem que vai ajudar a levá-los. O que é, então, esse planeta prisão? Como é que é a Terra, que a gente fala que é um planeta prisão? Veja bem, não tiveram muitos seres que foram os patrocinadores da guerra? Então, esses são os maiores culpados. Então, o arcanjo Miguel decretou que eles tivessem uma responsabilidade sobre isso, não é isso? Foram envolvidos 3.200 planetas, 1.200 destruídos, 657 parcialmente destruídos, e que é aquilo que eu falei, 25 quadrilhões de seres voltaram quase que a ser ovoides, porque foram destruídos o corpo físico, o astral, o mental e tudo mais. Então, recomeçar tudo mais. Então, o arcanjo Miguel e outros arcanjos, né, definiram o seguinte: bom, esses 657 planetas parcialmente destruídos vão ser colonizados por esses mandatários que vão ter que reformar o planeta. Então, desse trabalho que eles fizeram, passaram, né, desses bilhões de anos a nascer, morrer lá, né? Então, com o tempo, o que aconteceu? Eles foram se ajustando. De 600 e pouco, passaram para 200, 150, tal. Por quê? Os seres foram se aprimorando e foram para planetas mais adiantados. E, no final das contas, sobraram 37 planetas prisão. Tá certo? Aí eu descobri, estudando também, que desses 37 planetas prisão, 3 já passaram para o lado dos confederados, daqueles que estão do lado do bem, do lado do arcanjo Miguel. Capela, eu vi que foi um deles. Há 12 mil anos atrás, olha bem, há 12 mil anos atrás, eles passaram por essa transição planetária que nós estamos passando hoje. Passaram de um planeta prisão para um planeta de regeneração, que vieram aqui para a Terra, 2 bilhões de seres de Capela vieram aqui para a Terra e nasceram lá na Atlântida. A Atlântida, como estava bem desenvolvida, acabou sendo prejudicada e afundou a Atlântida, porque os seres, nós que chegamos lá, acabamos destruindo o planeta, começamos a brigar, jogar bombas uns nos outros. A Terra também é um desses planetas prisão. Então, nós estamos passando agora dessa transição planetária de um planeta de expiação e prova para regeneração, devido a todo esse movimento de despertamento da consciência. Então, atualmente na Terra, estamos nessa época do apocalipse, quer dizer, revelação, quer dizer, está se revelando quem é bom, mais bom se apresenta, quem é ruim, mais ruim se apresenta, porque está mostrando o íntimo de cada um. Então, essa é o apocalipse que a gente está vivendo, né? Então, nós somos provenientes desta guerra de Órion. Lá nós perpetramos iniquidades inconcebíveis para um ser divinos e criamos toda essa máfia de manipulação e escravidão que existe aqui. Tá certo? Então, eu entendi
que a importância da reforma íntima. Nós estamos nos realinhando com a parte superior, aprendendo a amar e a perdoar. Estamos tendo que começar urgentemente a amar, de fato, a perdoar, a aceitar, a expandir a consciência para um estágio superior. Esse é o nosso objetivo atual dessa nossa encarnação aqui na Terra. É o despertamento da nossa consciência. Bom, então nós vimos que nós somos Deus, que deveríamos ter despertado anteriormente, mas não despertamos, entramos por um caminho errado, agora temos que organizar tudo isso. Salve, ó ser íntimo e profundo que vive em mim.